Olá, me chamo Nádia, sou professora de Noções de Direito. Para os alunos e alunas dos cursos técnicos que irão estudar uma série de legislações, a legislação de segurança do trabalho, biossegurança, bioética, seja na área do direito ambiental, do direito do trabalho, do direito criminal, entre outras, é importante trazer o conceito, a introdução do direito constitucional. Então, para essa aula, eu trouxe os conceitos, as concepções a respeito da teoria da Constituição. Como primeiro conceito, dentro do tema da teoria da Constituição, nós temos o conceito sociológico. O conceito sociológico, ele foi cunhado por Ferdinand Lassalle, em 1861. O que diz esse conceito sociológico? Diz que a Constituição é uma soma de fatores reais de poder que vigoram em uma sociedade. Isso significa que em uma sociedade nós temos várias forças de poder, diversas forças. Forças sociais, políticas, econômicas, religiosas. E essas forças, elas são antagônicas, são contrárias entre umas às outras. Do resultado dessa briga de forças, surge um equilíbrio instável, momentâneo, provisório. Desse equilíbrio, Lassalle definiu como Constituição. Então, para Lassalle, a Constituição é uma soma de forças, de fatores reais de poder que existem em uma sociedade. Lassalle não traz um critério exclusivamente jurídico. A sociologia, ela é uma ciência que descreve a realidade dos fatos, né, que ocorrem em uma sociedade. Ela descreve efetivamente o que ocorre em uma sociedade, né? Já o direito ele prescreve, ele diz o que deve ser, o que deve acontecer, né? Então, por exemplo, para Lassalle, a Constituição escrita, ela não tinha muito valor, né? O que tinha valor para Lassalle eram os fatos, a realidade. Então, aí nos dias atuais, como exemplo, nós temos na nossa Constituição o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, garantindo-se sem distinção de qualquer natureza, né, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E isso a gente verifica na prática que não ocorre dessa forma, como está escrita na Constituição, como vem escrito, né? Na prática, nem todos os brasileiros e estrangeiros têm essa igualdade trazida na Constituição, né? Nem todos são iguais perante a lei. Um outro artigo que nós podemos trazer como exemplo é o artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que diz que o salário mínimo nacional ele deve atender às necessidades básicas do trabalhador. Quais sejam as necessidades de saúde, educação, moradia, lazer, entre outras. Mas a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Nem todos conseguem cobrir todas essas necessidades, nem todos os trabalhadores, com um salário mínimo nacional.
Então, para La Salle, a Constituição escrita não tinha muito valor, era considerado um pedaço de papel. Como segundo conceito da teoria da Constituição, segunda concepção, nós temos o conceito político. Esse conceito político ele foi trazido por Carl Schmitt em 1920, que diz que a Constituição ela é uma decisão política. O povo, a coletividade, traz decisões políticas básicas, fundantes, fundamentais. E essas decisões políticas básicas, fundantes, fundamentais, quem traz é a Constituição, para Carl Schmitt, né? Então, por exemplo, o Brasil ele poderia ter optado por ser uma monarquia ou uma república. Ele escolheu ser uma república. Ele poderia ter optado por ser um regime presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista. Ele escolheu ser um regime de governo presidencialista. O Brasil poderia ter optado também por ser um Estado unitário, federal. Ele escolheu por ser uma federação. Então aí nós vemos as decisões políticas. Então, para Carl Schmitt, a Constituição ela é considerada uma decisão política, um ato de vontade, um ato de escolha por parte de uma população. Como terceiro conceito, terceira concepção da teoria da Constituição, nós temos o conceito jurídico. Esse conceito jurídico foi trazido por Hans Kelsen, que diz que a Constituição é uma norma jurídica fundamental de um Estado. Hans Kelsen ele vai trazer a ideia da hierarquia das normas. Então, em uma pirâmide, Hans Kelsen traz que a Constituição ela encontra-se no topo dessa pirâmide. E abaixo dessa pirâmide de normas encontram-se as normas infraconstitucionais. Então, para Hans Kelsen, a Constituição ela está no topo, né? É a lei suprema de um Estado, né? Como quarto conceito da teoria da Constituição, nós podemos trazer o conceito, a concepção pós-positivista de Konrad Hesse. O que Konrad Hesse dizia? Dizia que a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. Esse sistema aberto de regras e princípios diz que a Constituição ela está em constante diálogo com a sociedade, né? As normas estão aí em constante diálogo com a sociedade, esse sistema aberto de regras e princípios. Então, nós temos, por um lado, fatos e realidade, e, por outro lado, normas e a Constituição. Para La Salle, os fatos e a realidade mudavam, influenciavam nas normas, na Constituição. Já para Hans Kelsen, as normas, a Constituição é que influenciam os fatos, a realidade, é que mudam a realidade, né? E para Konrad Hesse, nós temos a junção dessas duas teorias, né? Tanto a teoria de La Salle, que os fatos e a realidade são primordiais, e as normas, aí, as regras, o conceito de Hans Kelsen, que diz que a norma jurídica para Hans Kelsen, a Constituição é a norma jurídica fundamental de um Estado.
Então, para Konrad Hess, nessa teoria pós-positivista, temos a junção dessas duas teorias, né? O pós-positivismo, ele é considerado como neoconstitucionalismo. É um novo constitucionalismo.